Olá, amigos do meu canal do YouTube. Vamos para um minuto de reflexão. Hoje eu estou aqui com o presbítero Cristiano Alves. Graça e Nós paz. iremos falar sobre o amor, né? O apóstolo Paulo, ele dá uma sequência, né, de palavras sobre o amor, e o nosso tema está baseado aonde diz que o amor não folga com a injustiça, né? Mas o amor, ele dá crédito à verdade, né? Então, presbítero Cristiano, o que você tem a dizer sobre esse texto do apóstolo Paulo, sobre o amor, né, não folgar com a injustiça, e o amor, ele dá crédito à verdade? A gente, como cristãos, a gente tem que ter a verdade como um dos alicerces na doutrina de Cristo para com a nossa vida. O próprio Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, ele se indignou, muitas das vezes se posicionou contra a injustiça. Ele não dava essa folga que Paulo trata aqui na primeira carta aos Coríntios, que o pastor acabou de citar. Cristo não dava margem, um descanso para as injustiças cometidas naquela época. E trazendo para os dias de hoje, quando você trata da verdade, você acaba, vamos colocar assim, aniquilando a injustiça do nosso meio. Porque a verdade, ela vai estar sempre acompanhada de uma sede de justiça, de uma vontade, de uma predisposição de ser justo. Não é ser justo justificado em Cristo, não. É ser justo na maneira de trabalhar. Se você é justo com A, você tem que ser da mesma maneira com B. A gente sabe que a injustiça é o avesso da justiça. Sim. A injustiça é quando há um prejuízo, né, ou há uma oposição contra aquilo que é justo. Né? Então, para entender, e essa folga que Paulo vem falando é que não haja uma folga, um espaço para que haja injustiça, e que haja, né, uma sinceridade e um fortalecimento para se permanecer na verdade. E a gente sabe que a verdade, ela é sólida. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Paulo teve muito trabalho para colocar a igreja de Corinto em ordem, para doutrinar a igreja de Corinto em ordem. Então, só para entender aqui que a injustiça é quando alguém está tendo uma sobrecarga, né, injusta sobre a sua vida. Um jugo desigual. Isso. Um jugo desigual. A gente vive momentos que a verdade, ela muitas das vezes, ela não é bem recebida. Sim. Porque vivemos tempos de, como o próprio Paulo fala para Timóteo, dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, homens vaidosos, homens que trabalham para o seu bel prazer, pregam para a sua vontade própria, enfim. E quando alguém prega a verdade, que a sã doutrina, ela tem que ser pregada na sua íntegra, de maneira genuína. E uma das características da sã doutrina é a verdade. Não existe meio termo sobre a sã doutrina, um jeitinho para cá, um jeitinho para lá. A sã doutrina, ela é firme e ela é baseada na fé, é baseada no amor, é baseada na verdade. Isso aí não tem para onde correr. Só que em tempos de dificuldade de aprendizado da palavra, temos uma grande questão, que as pessoas estão cada vez mais meninos na fé, que Paulo cita dentro do mesmo capítulo. Quando eu era menino, eu agia como menino. Né? Depois que eu me tornei adulto, eu não ajo mais como menino. E nós sabemos a diferença de um adulto e de um menino, né? E como o pastor acabou de falar, a igreja de Corinto, ela deu muita dor de cabeça para Paulo. Muito trabalho para Paulo doutrinar a igreja de Corinto, que era uma igreja com muito fermento, com muitos usos e costumes, muita cultura diferente. Culturas que iam contra a doutrina do Senhor Jesus, que Paulo defendeu, a doutrina da graça, principalmente. E
Quando você começa a falar da verdade com pessoas que já não são mais meninos, a verdade começa a ser melhor aceita. Sim. Ela começa a ser melhor difundida naquele meio. E quando você fala a verdade para um menino, ele vai ficar de mimimi, vai olhar para você já meio atravessado, não vai aceitar muito, mas você tem que ser o quê? Firme e constante. É o que Paulo orienta a Timóteo: sede firmes e constante. Não despreze o dom que há em ti, que foi dado por profecia através de imposição de mãos. E isso o Espírito Santo vai nos dando, porque o próprio Jesus falou assim: quando vier o Espírito da verdade. Se eu e você somos templo do Espírito Santo, somos templo da verdade. A verdade não pode faltar no nosso estilo de vida. A verdade é tentar inserida na minha maneira de ser, de viver, de pensar, de falar, ou seja, em todos os sentidos. É isso aí. Bom, esse foi o Minuto Doutrina EDR. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui quem vos falou Glória é seu a Deus. Irmão presbítero Cristiano Alves. Deus abençoe. Eu sou o missionário Márcio Carlos Souza. Que Deus abençoe você, ouvinte. E lembre-se sempre, hein? O amor não folga com injustiça. E Glória também, quando nós éramos meninos, agíamos como meninos. Mas agora, nós somos homens, devemos agir como grandes homens. Deus abençoe você. A paz do Senhor. Amém. Paz.